Programa Casa do Mr. Volpe, começando mais uma edição. Hoje, de volta aqui na Padaria Carol, que gentilmente recebe a gente aqui para fazer essas entrevistas maravilhosas. Hoje, a entrevista é muito especial. Mas antes de eu apresentar nosso convidado, quero falar que o programa Casa do Mr. Volpe também está no YouTube. O endereço está aparecendo aí embaixo, a Casa do Mr. Volpe. Você pode ir lá e tem muito vídeo legal. Então, curta, compartilhe e se inscreva. A gente também passa pela TV Clique Brasil, pelo canal 12 da Via TV Net, pela FM TV, pela AltV e pelo canal 181 da Soul TV. Bom, hoje eu tenho um convidado, mas muito especial, que a gente vai fazer uma grande homenagem a uma estrela, a uma pessoa que deu alegria para milhares e milhares de pessoas durante toda a sua vida, durante mais de 60, 70 anos da sua história. Eu sou o teu Pierrot, colombiana. Repague esse amor, Metade pra mim, metade pro teu Arlequim. Eu sou o teu Pierrot, Colombina. Repague esse amor, metade pra mim, metade pro teu Arlequim. E ó, esse é o nosso homenageado de hoje, Palhaço Arrelia. E eu tô aqui com o neto dele, o Alexandre, o Arrelia Neto, né, Alexandre? Pode ser, né? Sim. O meu avô começou a me ensinar a arte do palhaço quando eu tinha 5 anos de idade, em 1980. Olha só que beleza. Preservando, né, a tradição familiar, né, o meu bisavô foi o mestre do meu avô e meu avô foi meu mestre. E ó, engraçado que eu conheci ele no lançamento do livro do Thiago Berrache da Copa de 1994, né? E de repente ele tava lá e eu não sei, vamos fazer entrevista. A gente fez entrevista, começamos a bater papo. Aí ele me contou Arrelia, Pimentinha. Eu falei, não, vamos marcar uma entrevista pra você contar a história do Arrelia. Pimentinha também era teu tio, não era? O Pimentinha era sobrinho do meu avô. Sobrinho do teu avô. Era filho do irmão dele, né? É o Walter Seixas, o Pimentinha, né? E o Pimentinha era, por sua vez, primo do meu pai, né? Uma curiosidade é que o Pimentinha, ele tinha parentesco com o Dedé Santana, o Manfred Santana, né? O eterno trapalhão. É mesmo? Não sabia. Eles tinham esse parentesco. E tinham outros palhaços também na família. Eu tive o prazer de não só ter o meu avô como meu mestre, que ele foi meu mestre, como eu falei, desde os meus 5 anos de idade, me ensinando a arte do palhaço, mas também convivi com muitos outros palhaços. O grande palhaço Picolino também, que era o Geravantes, que criou a primeira escola de circo do Brasil. Teve um dos palhaços Bozo, que também era filho do Pimentinha, né? Era Nossa, o tá tudo Paulo em família. Seixas. Isso! O Gibi do SBT era primo de primeiro grau do meu avô. Eu conheci o Gibi no tempo da TV Tupi. Que maravilha! Época boa! Não revela a idade. Agora, o Arrelia, ele proporcionou muita alegria para muitas crianças, inclusive a mim, na época que ele tinha um programa na TV Record, né? Sim, o Cirquinho do Arrelia. Cirquinho do Arrelia. Aos domingos, né? É verdade. Era ao vivo. Ao vivo, né? Que beleza, né? Nossa. O meu pai e meu avô me contavam, meu pai ainda conta,
que, como era ao vivo e era o início da televisão, muita coisa se improvisava, principalmente porque o Circo do Arrelia, o nome já diz, né? Eram artes circenses apresentadas, né? Esquetes, e muitas vezes no momento que ia fazer o comercial e tal, o pessoal da produção ligava para minha avó, que eles moravam na rua Inhambu, ali perto. A Record era ali na Miruna, exatamente. Avenida Miruna 713. Boa memória. Eu fui muito lá, viu? E aí, às vezes, a esquete precisava de ovos, farinha, e aí o pessoal da produção corria lá na casa do meu avô para buscar. Olha que doidura, gente. Era tudo improvisado na hora. Né? Era improviso na hora. E o Arrelia trabalhou até que idade? Olha, o meu avô, ele nasceu dentro do circo, né? Primeiro eu vou frisar isso. Então foi a vida toda trabalhando com a arte circense, né? E ele começou aprendendo as outras artes, porque antigamente, para ser palhaço, eu fui poupado disso. Mas antes tinha que aprender trapézio, tinha que aprender malabares, mágica, tinha que aprender a domar animais, como ele aprendeu tudo isso. E ele chegou a ser o menino que vendia no intervalo, vendia amendoim, e depois ele começou efetivamente como palhaço. E a vida toda ele foi palhaço, depois de trabalhar muito em teatro, no circo, shows, espetáculos, ele foi o primeiro palhaço da televisão brasileira. Foi chamado em 1950 para o programa piloto. Eu não tinha nem nascido. E ele... Não tinha mesmo, é verdade. E ele teve o privilégio de participar desse programa piloto, foi transmitido do Hospital das Clínicas, né? E logo depois a televisão, uns meses depois, começou efetivamente, né? E por isso ele é considerado o primeiro palhaço da televisão brasileira. Quer dizer, ele praticamente inaugurou a TV Record em 1953, né? Isso, e ficou até 74 na Record. Líder de audiência, tem um vídeo no YouTube, né? Do Silvio Santos entregando o troféu imprensa pro meu avô. E o Silvio falando que ele deu graças a Deus quando o meu avô se aposentou da televisão, porque o Silvio não conseguia bater a audiência do meu avô. Eles eram muito amigos. Agora estão os dois lá em cima, né? Estão, alegrando agora. Alegrando. Vocês diziam que o Silvio Santos, por enquanto, não tem um programa para competir com o dele. Mas eu me lembro, quando eu comecei, eu também dizia que, infelizmente, eu tinha como adversário um artista que era imbatível. No domingo, quando eu comecei o meu programa, o público trocava de canal e só o assistia. Depois, ele foi ficando mais velho e resolveu deixar a televisão. E quando ele deixou a televisão, falando francamente, eu dei graças a Deus, porque ele abriu um espaço para mim. Ele era a alegria da garotada, ele era a alegria dos adultos. Hoje está com 82 anos, mais de 70 anos de carreira. Ganhou 8 Roquetes Pinto, em todas as festas ele estava presente. Foi o primeiro artista circense a se apresentar na televisão no ano de 1953. Além de artista, ele é bacharel em Direito e durante toda a sua vida defendeu apenas uma causa: a alegria das crianças. Hoje nós o convidamos. O convidamos porque ele merece a nossa homenagem. Porque todos nos lembramos dele. Quando ele dizia, como vai, como vai, como vai. Vem aí, como é que é? Como vai, como vai. Bem, muito bem, muito bem. É o Arrelia. Arrelia, vem até aqui. Valdemar Seisel. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Aê! Você vai bem, eu vou também. E ele, como é que vai? Ô, Arrelia, mas que prazer te ver. Mas como vai, como vai, como vai? Muito bem, muito bem. Muito Mas bem, pelo muito que eu tô bem, vendo, tá muito bem, muito bem, muito bem. Olha que beleza, meu Deus do céu. E agora, Arrelia, o que é que tá fazendo? Olha, por enquanto eu estou fazendo palhaçada em casa. Só em casa. Só em casa. Mas está mesmo com 82 anos de idade, Arrelia? 82.
Já feito. Mas está magro, está Já fazia elegante, feito. está saudável. Graças a Deus, eu devo tanto a Deus que eu estou empenhado por aqui com ele. Ele me dá sempre. Quando eu quero pagar um jurinho, eu faço qualquer coisa boa, até ele me dá mais, ainda fico mais empenhado com Mas ele. eu sempre que via você na televisão, ultimamente você aparecia como o Valdemar Seissel. É. E quando a minha produção disse que ia convidá-lo para o programa, eu disse, por favor, convide o Arrelia, mas convide não o Valdemar Seissel, não o advogado Valdemar Seissel, mas o palhaço Arrelia, porque todos nós que não o conhecemos, queremos conhecer. E todos nós que já o conhecíamos, queremos lembrar dele. Ah, que legal. E eu lhe peço um favor, mesmo com 82 anos de idade, um pouco mais de idade do que a minha, melhor você ficar em casa aposentado, não volte para a televisão, porque senão no próximo ano é possível que eu não ganhe o troféu imprensa. Se você tem saudade, fala comigo. Não, não é verdade. Meu Deus do céu. Tá aí uma notícia em primeira mão, mas Arrelia, por favor, eu faço questão, além de receber essa agradável notícia, de passar às suas mãos o troféu imprensa. É mais um que você vai guardar na sua coleção, na sua merecida coleção de troféus. Muito obrigado, Silvio. O seu programa é tão sadio que premia todo mundo, né? Que tem valor. Sem dúvida. Tem valor. Sem dúvida. Você sabe colocar isso na mão de quem merece. Me desculpa a falta de modéstia, mas deve ser assim. Julga-se aquele que tem valor. Sem dúvida. E você, embora afastado da televisão, por motivos pessoais, você continua na nossa lembrança, no nosso coração. Muito obrigado. Arrelia, você continua sendo o palhaço do Brasil. Muito obrigado. Doutor Valdemar Seissel, muito obrigado por ter vindo. E daqui a pouco nós voltamos. Eu quero tirar uma foto com você. Nós voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Efetivamente ele passou a vida, depois que ele saiu da televisão, ele continuou participando de shows, espetáculos, sendo garoto propaganda. Teve um banco que inclusive contratou ele muitos anos com exclusividade como garoto propaganda. Depois ele passou a fazer shows de final de ano para multinacionais, até que quando ele foi ficando com muita idade, em 97 ele mudou para o Rio de Janeiro. E aí ele parou realmente de trabalhar com a arte do palhaço. Mas mesmo assim ele era muito convidado para entrevistas, né? Então ele continuou sendo muito entrevistado e tal, escrevendo sempre, escrevia esquetes e tal. Então ele me deu aula de arte do palhaço. Além disso, né, ele teve essa visão de não deixar morrer na nossa família a arte do palhaço, né? Isso é legal, né? Ele Isso preservou legal. isso, porque nos filhos dele, ele no primeiro casamento teve um casal de filhos e no segundo um casal. Meu pai é o filho caçula do segundo casamento. E aí o que acontece? Nos filhos, eu tenho até, por curiosidade, um artigo de jornal falando disso, ele explicando que ele não encontrou o sucessor dele como palhaço nos filhos e filhas dele. E aí o que acontece? Passou o tempo e ele viu em mim a pessoa que seria o sucessor dele. Olha, que legal. E aí ele passou a me ensinou a fazer a voz do Arrelia, os trejeitos. Vai da voz do Aurelia aí. Vamos ver. É um prazer estar aqui com vocês. Como vai. Vocês vão bem? Então, muito bem. Pararara. Timbum. Que bacana, que bacana. Quer dizer que você pegou tudo isso dele, Ele né? foi me ensinando. Ele foi te ensinando, né? É verdade. Primeiro ele começou de uma forma lúdica, lógico, então ele começava a me ensinar aquelas gags que aí não são esquetes, né? São, por exemplo, a gag para ficar fácil para quem está assistindo, que eu sei que você tem um público grande aí, por exemplo, quando o palhaço deixa cair o chapéu, e ele vai pegar o chapéu e ele chuta o chapéu foge, e ele vai indo atrás. Então meu avô, ele começou ensinando esses truques, assim, né? Que legal. E eu, como criança, via aquilo como uma brincadeira. Então ele usou uma linguagem lúdica para começar a me introduzir na arte do palhaço. Aí quando eu fui crescendo, lógico, aí ele passou a me ensinar maquiagem, ele começou se maquiando na minha frente, de Arrelia. Depois eu ficava observando. Não nego que, como garoto, eu muitas vezes tentava enfiar a mão nas tintas e fazer uma bagunça ali. Porque criança, né? Sim. Não tem jeito. Mas depois ele passou a me maquiar
E eu observava ele me maquiando, e aí a última etapa foi de ensinamento da maquiagem do Arrelia. Aí ele passou a permitir que eu me maquiasse e ele ia dando Os toques, né? toques dele, E aí, na minha adolescência, ele fez o que se chama de batismo de palhaço. Muita gente não sabe o que é o batismo de palhaço. Eu não sei, o que é o batismo de Então, palhaço? quando o palhaço, ele vendo que aquele aprendiz dele se tornou realmente um palhaço, aprendeu a arte, então aí ele faz o batismo do palhaço, né? Então, o que ele fez? Nós nos encontrávamos todo final de semana, né? E ele me ensinava sempre, cada final de semana, presencialmente, um pouco da arte de palhaço. Isso foi ao longo de 17 anos, né? E na minha adolescência, um belo dia, ele pegou o figurino do Arrelia, me vestiu a camisa do Arrelia, a gravata, o paletó, me colocou a peruca, só não colocou a maquiagem, me entregou a bengala e aí ele me falou. Aí eu senti É você. aquela responsabilidade de passar o bastão. Aí ele me falou, olha, a partir de agora você é palhaço e quando você quiser você vai ser meu sucessor como palhaço Arrelia, o Arrelia 2, né? Arrelia Neto. Então o que acontece? Porque no circo, o palhaço, quando ele é aprendiz do outro palhaço, quando ele vai ser o sucessor, ele é escolhido. Uma outra curiosidade que eu vou contar aqui no programa. Opa! O palhaço circense, né, o palhaço de circo, não sei se ainda hoje em dia estão preservando isso, mas o que acontecia é que aquele que era escolhido para ser o sucessor não era obrigado a usar a mesma maquiagem, o mesmo nome de palhaço, né? Então, por exemplo, o meu bisavô era o palhaço Pingapulha. Meu bisavô era um palhaço italiano, né, veio de Turim. E o que acontece é que ensinou toda a arte do palhaço para o meu avô, mas o meu avô não quis ser Pingapulha 2. Ele quis criar o palhaço dele. Ele criou o palhaço Arrelia, quando ele tinha 22 anos de idade aproximadamente. E ele levou aproximadamente um ano aperfeiçoando o Arrelia. Então ele foi incorporando no palhaço o jeito de falar, aquele jeito ofegante do Arrelia, A língua dele que fala é igual da chuva. e aquele comprimento dele, né? Que surgiu inclusive numa ocasião, porque antigamente o circo, quando chegava nas cidades e não tinha televisão, o circo e o teatro eram, os artistas chegavam, eles eram tratados assim, de uma forma impressionante. Chegava, era marcado ou um jantar ou um almoço, vinha o prefeito, vinham as autoridades, o juiz da cidade do interior, o promotor de justiça, vinha o delegado, todo mundo vinha para jantar ou almoçar com aquela trupe, né, do circo ou o elenco do teatro. E aí o que acontece? O meu avô, como não era para ser diferente, numa certa ocasião ele chegou numa cidade e tinha uma autoridade, eu não me lembro se era juiz, promotor ou delegado, mas essa autoridade era um sujeito grande, forte, tinha uma voz potente e essa autoridade gostava de intimidar as pessoas. Ele pegava na mão da pessoa e não largava, ficava cumprimentando e ficava falando como vai, e olhando bem nos olhos. Aí o meu avô... Aí veio aquele como vai, vai. Muito bem. É isso. Eu lembro. Exatamente. Quando a autoridade pegou na mão dele e começou, como vai. O meu avô, muito bem. E foi uma gargalhada geral. A autoridade desmoronou ali na hora, não conseguiu manter aquela... Porque o Arrelia, ele falou de um tal jeito que desmontou o carro. Muito bom. E aí ele foi montando a Arrelia, né? E aí o gostoso é isso. E aí, quando ele me passou os ensinamentos, ele me falou que eu podia ser o Arrelia, o sucessor dele. Eu coloquei isso na cabeça de que eu queria ser realmente o Arrelia, o sucessor dele, né? O Arrelia 2. Quando se fala esse 1, 2 e tal, não é efeito, não é mencionado junto do nome. Então, por exemplo, o Picolino, que era primo do meu avô de primeiro grau, que criou a primeira escola de circo picadeiro e era professor dos Doutores da Alegria honorário e tal. Ele também era o Picolino, o pai dele foi Picolino, eles usavam a mesma maquiagem, só que ele era o Picolino 2.
mas não era pronunciado esse 2, né? Era só Picolino. Assim como muita gente me chama de Arrelia e tem outros que me chamam de Arrelia Neto. Tanto é que eu pus no meu WhatsApp Alexandre Arrelia, né? Maravilha! Eu sei que é ele. E aí eu tive essa felicidade também de aprender com esses meus parentes, que também são grandes artistas, né? Esses familiares do meu avô também, o Gibe, o Picolino. Nossa, Gibe. Eu tive a felicidade de poder beber fera. dessas fontes. Assim. É só fera ali. Eu tive essa felicidade. Caramba, viu? E eu acho que até isso daí é uma curiosidade. Eu acho que isso daí também é um dos ingredientes para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim, com certeza. Eu acho a alegria, tudo isso. Por exemplo, o Picolino faleceu, ele tinha, se não me falha a memória, 96 anos de idade ou um pouco mais. O meu avô ia completar 99, ele estava com 99 e ia completar 100 anos. Então eu acho... pouco, né? Por pouco. Né? O meu avô, agora voltando para o Thiago Berrache conheceu o meu avô, né? Você vê como o mundo é pequeno. Uma curiosidade, agora eu vou sair um pouco do assunto do quanto tempo meu avô foi palhaço, mas voltando para o Thiago Berrache, que é um grande amigo meu. Né? Grande abraço aí, Thiago Berrache. Um beijo no grande coração, amigo. Grande amigo, Grande muito amigo. querido. E aliás, ele Excelente é excelente jornalista e os livros dele são verdadeiras obras de arte, né? Com certeza. É um profundo conhecedor, A gente né? sempre tá das indo Copas lá do Mundo. cobrir os livros dele, viu? É maravilha, os livros dele são fantásticos. Eu tenho todos e já estou esperando, ansioso pro próximo dele ali. Mas aquele dia todo mundo tá falando, e o próximo? Ah, bom, com certeza virá. E aí uma curiosidade é que o meu avô, você vê como o mundo é pequeno, eu fiquei sabendo através do Thiago, que sou amigo dele de infância, e o meu avô foi paraninfo da turma de formatura dos pais dele na faculdade. Então, tem muita história boa, assim, é muito gostoso isso. Legal. Hoje Muito bom. você trouxe algumas coisas. Vamos falar primeiro esse troféu. Olha como é sim. pesado. Este Rapaz. troféu aqui, o meu avô, ele recebeu essa homenagem da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que beleza, olha só. Entre muitos outros troféus que ele recebeu, né? Também tem esse aqui, que ele recebeu o melhor do ano de 1957, humorista circense. Isso aqui é tupi, né? Esse daqui é o Nescafé, né? É TV3. Mas era anúncio da Nescafé. PRF3. Isso, PRF3. TV Tupi de São Paulo. TV Tupi. Meu avô chegou a trabalhar na Tupi, depois foi pra TV Paulista, e depois aí ele ficou muito tempo, né, como Na eu falei, Record, né? de 53 a 74 na Record, exatamente. Bacana, olha Esse só, troféu aqui. o indinho da Tupi, ó, o famoso indinho. O indinho né? da Tupi, Que bacana. E esse daqui meu avô tinha muito carinho também, e eu fiz questão de trazer. Esse daqui, o meu avô, ele recebeu no carnaval de 1985, né? Ele recebeu da FEBEM de São Paulo esse troféu. Meu avô fez muitos shows na FEBEM. Meu avô, ele gostava muito de fazer shows, não só na FEBEM, mas como para muitas instituições de caridade, muitas para arrecadar verbas para hospitais, para ajudar os hospitais, e sempre com finalidade filantrópica, né, beneficência. E inclusive uma curiosidade, quando ele faleceu logo após, um dos hospitais que ele ajudou muito, inclusive ajudou a fundar, ele fez muitos shows com outros artistas da época, foi o Hospital e Maternidade lá em Interlagos, que recebeu posteriormente o nome do meu avô. Chama Hospital e Maternidade Valdemar Seis e o Palhaço Arrelia. Que legal isso, hein? Então foi uma homenagem, um carinho essa homenagem póstuma que ele recebeu, porque ele fazia muito desse trabalho. E ele fazia questão de não divulgar, ele fazia esse trabalho. Mas aí é que tá, o importante é não divulgar. Faça, mas não divulga. O Ayrton Senna foi um. Depois que ele morreu, todo mundo ficou sabendo. Ajudava ali, ajudava lá. Exatamente. Precisa falar. É o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Exatamente. É verdade. Agora, esse livro aqui também sensacional, né? Esse livro aqui foi uma biografia, né, do meu avô.
né? Valdemar, o Arrelia e o Circo, aliás. Ó, esse é o Arrelia, para você que não conhece, hein? E de 1977. Eu vou abrir o livro aqui, tem uma dedicatória do meu avô para mim, que tudo ele fazia, era um carinho grande, ele me escrevia muitos bilhetes, fazia muitas dedicatórias em coisas que ele, em cartazes, livros que ele me dava de presente. Ele era, inclusive, além de ser um grande incentivador das artes, ele era um grande incentivador da leitura. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso é importante. Esse é outro livro de 97. Ele escreveu 2 livros, no caso. Ele escreveu também O Menino que Queria Ser Palhaço. Né? É uma ficção, né? Que aborda, resumidamente, aquele sonho de ser palhaço e tal. Ele fez esse livro inspirado em você, então? Olha, eu não sei. Essa é outra dedicatória que ele fez em 97, né? E aí ele participou de muitos filmes do cinema brasileiro, contracenou com Paulo Altran, ele contracenou com Paulo Goulart. Paulo Goulart, Tá tudo lá em cima, essa turma. Não, né? tô todos alegrando o céu lá. Ó, vocês me aguardem que daqui a alguns anos eu tô indo fazer a casa do Mr. Volpe aí pra cima. Então, se prepare. Vai demorar um pouquinho. E eles, inclusive, o meu avô e o Paulo Goulart, eles atuaram num filme que foi uma paródia do Barbeiro de Sevilha. Essa paródia foi ótima, é uma comédia muito engraçada. Tem, eu acho que link no YouTube para quem, eu não sei quem colocou, mas está lá disponível. Quem quiser assistir, vale a pena. Cinema brasileiro, né? E chamava O Barbeiro que se Vira. Barbeiro que se vira. Ele conhece, você conhece, né? No elenco Berta Loran, grande elenco, maravilha. Olá, delegado, como vai? Puxa, pensei que não viesse mais. Muito trabalho, meus fregueses não me dão folga. Senta aí que a barba é Sim, sim, vamos depressa, depressa. Rápido, ligeiro e rasteiro. Hã? Vamos, rápido, ligeiro e rasteiro, Chumé. Está animado para a festa de hoje? Como é que eu posso estar? Eu não vou a festa nenhuma. O coronel não me dá descanso. É pena. Hoje é pra abafar. Ô, senhor delegado, não amola, senhor. Mas que coisa. O senhor sabe que a Rosinha vai ficar noiva do professorzinho de música, o tal Basílio? Puxa, se alguém com cara de vigarista, esse alguém é o Basílio. Estou de acordo com o senhor. O senhor tem um olho clínico para cheirar longe os malandros. Ora, o meu fichário é aqui, Arrelia. Quando isso aqui não gosta de alguma coisa, é porque essa coisa não presta mesmo. Aê, bichão. Seu delegado, eu protesto. Eu não tenho estômago de avestruz para comer isso aqui. Pois é isso mesmo que vai comer. E eu acho bom você não me encher muito, viu? Porque senão vai custar muito a sair daí. O que é que tá pensando que eu sou aqui, hein? Senta aí. Seu delegado, isso não está direito, senhor. Eu, quando estive na cadeia de Formosinha, eu não era tratado assim. Quê? Pois fique sabendo que isto aqui não é Formosinha, é Jabulândia, viu? E em Jabulândia, preso não dá palpite. Come o que o delegado acha que deve comer. E eu acho que você deve comer este pão pronto. E agora? Põe a toalha. Delegado, o senhor já viu como o pão tá duro? Senhor. Tá pior que tijolo, senhor. E está de muita sorte ainda. Olha, eu já estou perdendo a paciência. E quando eu perco a paciência, eu não sei o que faço. E eu perco o controle das coisas, fico uma fera. Mas, senhor delegado... Cala a boca! Pronto! Ih, já perdi a paciência! Já viu uma coisa dessa? Preso quer mandar na prisão. Onde é que ele pensa que está, hein? Em Maracangalha? Não! Aqui é Jabulândia. E Jabulândia, quem manda sou eu! E o coronel? Ah, sim. E o coronel, é claro. Isto aqui não é casa da sogra, meu caro. Aqui há ordem, viu? E preso só come quando eu quero. E quando eu não quero, não come também. Está acabado. Oh, senhor, mas essa gente tem a mania de me aborrecer. Veja só, tantas fases que eu acabo ficando nervoso, viu? E quando eu fico nervoso, você sabe, eu perco o controle das coisas. Eu fico que não sei o que faço. Eu fico uma fera. Sossega. Você não me conhece, moleque. Você tem que comer esse pão e não se discute, viu? Porque eu já furei muitas barrigas. E não me custa nada furar mais uma. O delegado,
É, Gavião? O coronel quer falar com você. O coronel? É. O diabo. Ele tá no boteco do Mané. Pode ir que eu fico tomando conta dessa jossa. Tá, tá. Chegou depois a contracenar em outros filmes com o Zé Trindade, Eva Vilma, enfim, grandes artistas. Ele né? participou da Praça da Alegria também. Ele fazia umas participações como convidado especial. Eu tenho uma vaga lembrança disso, do Manuel de Nóbrega. O meu avô, uma curiosidade, já que vamos mencionado o Manuel. Vamos contar isso aí, vamos contar, nós queremos saber. O meu avô, ele era um grande amigo do Manuel de Nóbrega, né? E aí o Cirquinho do Arrelia, como foi mencionado aqui, era o programa para família, para criançada, todo mundo se reunia no almoço do domingo para poder assistir. E como era ao vivo o programa, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele era garoto, eu acho que ele, se não me falha a memória, pelo que me contam, e meu avô me contava, ele devia ter uns 8 anos de idade, alguma coisa assim. Eles tinham vindo do Rio de Janeiro. E aí o Manuel de Nóbrega era amigo do meu avô, como eu falei, e levava o Carlos Alberto várias vezes, vários finais de semana para assistir lá onde era transmitido, né? E aí depois o Manuel levava o Carlos Alberto para casa e muitas vezes à noite depois o meu avô e o Manuel de Nóbrega se juntavam com outros artistas, outros amigos para jogar pôquer. Então eles gostavam muito de jogar pôquer e tal. Meu avô ia muito com os artistas jogar pôquer no Clube Piratininga. E aí teve essa história junto, né? Eles eram muito amigos, né? O meu avô, daí que também ele conheceu o Silvio Santos, e também se tornaram amigos. Então eles tinham toda essa... Foi uma época, eu acho uma época de ouro da televisão. Época de ouro, né? exatamente. Você falou maravilha, tudo, época de ouro. Era feito ao vivo, mas... Ao vivo, exatamente. Era uma coisa romântica, era um desafio, né? É verdade. Hoje é fácil, você vê, hoje a gente está aqui, já estamos gravando tudo, é facinho. É verdade. Facinho. Naquela época era difícil. E muita coisa tinha que se improvisar na hora. Pois é. Agora me fale dos discos aqui que você trouxe aqui. O meu avô, ele gravou muitas marchinhas de carnaval. Isso daí ele rendeu muitos amigos, né? Ele era amigo do Mário Lago, que também escreveu muitas músicas lindas e muitas marchinhas. Meu avô era amigo do Sargentelli, do Adoniran Barbosa, Lamartine Babo. Era uma turma que... Já foi todo mundo embora, gente. Que doidura isso. Estão todos se divertindo juntos lá no céu. Meu Deus. E aí meu avô, ele passou a gravar muitas marchinhas, né, de carnaval. Isso rendeu gravações de muitos discos, né? O Pimentinha também cantava junto. Esse daqui é um compacto triplo, né? Nossa, compacto, gente, coisa que não existe mais. Triplo ainda. Né? Do Cirquinho do Arrelia, né? Com Arrelia e Pimentinha, este outro aqui, ó. Já é um LP. Esse daqui era um álbum duplo. Eu vou deixar um pouquinho o microfone aqui. É um álbum duplo esse daí. Exatamente. Ó, tá abrindo, vamos ver, ó. Aqui todas as letras de música. Todas as letras de música. Tinha a face A, a face B do disco. Hoje os jovens, as gerações atuais nem sabem. Esse daqui ficou conhecido, o disco, que é o Ri de Palhaço, com a Arrelia interpretando músicas do Lamartine Babo, que era um grande amigo do meu avô, né? E bandinha do Altamir Carrilho. É só isso, gente. Essa época áurea
tem umas... desculpa, essa época áurea Aqui ficou tudo marcada assim, muito, ficou marcada muito, inclusive, por participações especialíssimas. Por exemplo, tem um filme que meu avô atuou, ele era o taberneiro no filme Pluft Fantasminha. O Migliaccio era personagem no filme, o meu avô, que era o Arrelia, era o taberneiro. Trilha sonora de ninguém mais, ninguém menos que Tom Jobim, toda a trilha sonora. E o Tom Jobim chegou a fazer ponta como um dos piratas na taberna e tal. Então também tem no YouTube, não sei quem colocou o link, vale Quem a pena. colocou, né? E ainda bem que ainda é possível que as pessoas assistam. Pois é. Porque se perde isso, né? E é um filme que, inclusive, além de ser é um filme infantil e com um elenco maravilhoso brasileiro, e a trilha sonora nem se fala, porque Tom Jobim, né? Dispensa até comentários, porque... Não precisa nem falar, né? E o interessante é que esse filme ganhou festival na Califórnia, Festival de Cinema na Califórnia. Uma coisa fantástica, vale muito a pena. É uma dica boa para quem gosta de ver filme nacional de qualidade. E aqui tem uma outra preciosidade que eu trouxe, que não é disco do Arrelia, mas é um disco com dobrados. Né? No circo a banda do Piolim. Isso, o Piolim era conhecido como o rei dos palhaços, né? Ele é uma geração anterior do meu avô, a geração que inclusive foi a mesma geração do meu bisavô, só que o Piolim ele era um palhaço brasileiro, o meu bisavô era um palhaço italiano. O Piolim ele era o rei dos palhaços, ele foi muito homenageado na Semana da Arte Moderna, né? O Piolim, e o meu avô era amigo do Piolim e também meu avô já estava começando a despontar, ficando famoso. Meu avô tinha 17 anos em 1922 e aquela época que não tinha influencer, nada, né? Não tinha internet. Foi um grande feito ele participar da Semana da Arte Moderna com 17 anos de idade como orador, e inclusive eu tenho o livro com dedicatória do Oswald de Andrade para o meu avô. É uma época também de ouro. Tiveram várias épocas maravilhosas na história da cultura brasileira, né? O meu avô, por exemplo, quando tinha o cassino da Urca, o meu avô ele se apresentava no cassino e também se apresentavam outros grandes artistas, dentre eles Carmen Miranda. O pianista da Carmen Miranda era o famoso maestro Hervé Cordovil, que era o pai do Rony Cordi, que cantava Biquíni de Bolinha Amarelinha. Olha só! Rony Cordi, amigo do meu pai de infância e tal. E depois meu avô contava que eles saíam do cassino da Urca e ficavam todos tarde da noite, madrugada, encontrava Mário Lago, todo esse pessoal. E aí o pessoal ficava lá cantando, compondo, criando. Era um caldeirão ali que fervilhava pura arte. Só ali, fera ali tinha, né? Só fera. Só fera. Época boa, né? Agora, deixa eu te perguntar, e hoje? Quem são os palhaços de hoje? Ou não existe? Olha, existem palhaços muito bons, né? E inclusive que preservam a arte tradicional, né? Do circo. Nós temos palhaços muito bons no circo Stankovic, no circo espacial, no circo dos sonhos. Estou falando de circos nacionais, né? Sim. E também meu avô, eu preservo e levo também como palhaço, me apresento em shows, espetáculos. Você faz muito show? Faço muitos shows, espetáculos. E além disso, outra coisa que eu aprendi com meu avô, além da arte de me apresentar em shows e espetáculos, eu também faço trabalho filantrópico, trabalho voluntário, participo também de eventos voltados para ajudar crianças, visitar asilos, hospitais. O pessoal adora, né? Quando você vai de palhaço. É uma maravilha, isso. É gostoso. E as pessoas, é gostoso levar aquele mundo da magia, né, da arte do palhaço para a pessoa que está ali às vezes no asilo, que está no hospital. Às vezes a pessoa está ali naquele quarto tal, e recebe aquele carinho, aquele calor humano, né? Agora, deixa eu te perguntar. Teve algum espetáculo ou algum local que você foi, você fez a tua performance, tudo, e te emocionou demais? Você chegou até a lágrimas? Olha, eu procuro, não demonstrar a emoção na frente do público, porque quando eu estou me apresentando como Arrelia
o Arrelia 2, o Arrelia Neto, né? E além disso eu também sou outros palhaços, né? E eu procuro, principalmente para que a criança veja aquela magia, né, do palhaço e tal. Mas tem hora que não dá para segurar, né? Então, o que eu procuro é segurar. O que me treinou muito isso foi, por incrível que pareça, nos shows, espetáculos, é lógico, tem as sketches e tal, e nós apresentamos, e o gostoso da sketch é que ela não é como o roteiro, o script, que o ator tem que seguir aquelas falas, né? A sketch é como na Idade Média, na comédia Você dell'arte. fala dentro do contexto que tá, né? Exatamente, a sketch tem essa vantagem. Você fala dentro do contexto. Cada apresentação, ela acaba sendo que até única, o né? script de novela também Acabam tendo alguns falam cacos, dentro daquele contexto. Exatamente, Não dá para decorar tudo. É verdade, exatamente. E o que me ajudou muito também a controlar a emoção foi justamente esse trabalho voluntário, esses shows filantrópicos, né? Porque quando a gente entra num quarto de hospital, num asilo, a gente tem que segurar a emoção. Por isso porque eu já fiz reportagem e eu não consegui segurar, cara. Eu comecei a chorar no meio da reportagem. É emocionante mesmo. É emocionante. É emocionante. Não dá. Eu acabei aprendendo a controlar isso porque quando a gente vai no hospital, vai no leito ali, vai visitar, a pessoa às vezes está muito fragilizada e tal, então a gente procura passar alegria, passar alegria, isso. Então eu consigo controlar, mas que realmente é emocionante. Por dentro nós ficamos com aquela emoção forte, aquele turbilhão de emoções, né? Mas não deixamos transparecer. O meu avô, por exemplo, um exemplo que ele me falava muito, que ele não deixou transparecer e foi um momento difícil e delicado para ele, a minha bisavó. Meu avô muitas vezes não se apresentou no circo para ficar com a mãe dele, a minha bisavó, né? Ela era bailarina equestre, a minha bisavó. Ela era de família de índios chilenos com espanhóis. Nossa, que mistura doida, hein? Quando o meu bisavô veio de Turim, ele era de família circense. E aí o meu bisavô chegou na América do Sul. Quando eles chegaram no Chile, ele foi num circo para ver se arrumava emprego nesse circo. E aí ele conheceu a família Fernandes, que era um circo chileno, né? E aí ele se apaixonou pela bailarina equestre, que era a Otília. E aí eles se casaram. Viveram felizes para sempre. Depois tiveram meu avô no Paraná e tal. Mas o meu avô, eu dei essa volta para falar um pouquinho da minha bisavó. O meu avô, ele era apaixonado no melhor sentido da palavra. Ele amava a mãe dele, como todo mundo ama, sim, né, a própria mãe. Então, ele falava muito da mãe dele com carinho. E eu acho que o que marcou muito para ele falou várias vezes, 2 momentos na vida dele foram uma tristeza muito grande. Mas essa daí, com a mãe dele, ela faleceu. Ele estava para entrar no picadeiro. O circo lotado, era um circo do tio dele. O circo da família não estava fazendo temporada, e aí o tio dele convidou ele e os irmãos, que também eram palhaços, para se apresentarem. E o circo lotou, porque o Arrelia se apresentou. Sim, claro. E em respeito ao público e à plateia, a minha bisavó estava muito doente, e aí veio a notícia, ele estava para entrar no picadeiro, veio a notícia do falecimento. E aí? E aí ele falou que ele pensou. Ele viu que a situação era a seguinte: estava uma tempestade, as estradas eram de terra naquela época, não tinha como ir para o velório, e também tinha a questão de respeito pelo público, né? Sim. Que tinha pago na bilheteria e estava esperando o espetáculo do Arrelia, esperando alegria, né? E aí, o espetáculo não pode parar. Não pode parar, exatamente. E aí o meu avô, ele me falou várias vezes desse momento, que foi um momento que ele... Quando ele... É como se fosse um ritual, né? Ele sente o arquétipo do palhaço. Ele falava muito que o Arrelia é um encantado, né? O Arrelia não morre, né? Quem morre é o ser humano. Mas exatamente. Então, naquele momento, ele falou que ele incorporou a Arrelia, né? No sentido de aquele arquétipo... E entrou no picadeiro, fez o número dele, se apresentou, levou alegria para todos, depois voltou e chorou realmente, que aí ele não deixou transparecer. E isso daí me marcou muito, a importância do palhaço não deixar
isso transparecer na frente do público, né? Seja um momento triste, seja... Então, quando eu visito o hospital, asilo, essas coisas, eu lembro disso, da importância da gente levar só alegria, né? Agora, você trouxe um material muito legal também, que era a bengala sim! do Arrelia. A bengala, né? Do meu avô, isso, do Arrelia. Essa bengala é tradicional. A tradicional, né? que ele usou, né? E é muito gostoso, a gente sente a energia dele, a presença dele, né? Eu uso figurino do Arrelia, figurinos, eu uso também a peruca que ele usava na televisão. Exatamente. Essa aqui, essa, né? Daqui é. Mostra aí pra eles. Inclusive, essa redinha aqui de crochê, eu não sei se é crochê, tricô que se fala. Crochê. Eu mantenho ela guardada aqui, porque meu avô guardava ela nessa redinha, porque a minha avó que fez essa redinha para guardar a peruca. E a minha avó, além de ter sido o grande amor da vida do meu avô, eles foram casados quase, se não me falha a memória, quase 65 anos. Ela foi a empresária dele também. Olha, e os dois criavam muitos espetáculos juntos, né? Então eu guardo, preservo inclusive a redinha onde ele guardava a peruca, né? Esta era uma das gravatas, que eu tenho outras gravatas do Arrelia, né? Que é aquela que dá o laço no pescoço, né? Que bacana, hein? E esta daqui é a peruca que eu uso atualmente, que é a peruca que o meu avô utilizava tanto no programa ao vivo, no Cirquinho do Arrelia. Sensacional. Quanto no circo mesmo, né? Aqui está o Arrelia. Exatamente. É verdade. Aqui está ele. Exatamente. E aí eu utilizo com muito carinho e muito respeito, né? Muito respeito pelo legado que ele deixou, pelo Arrelia, que é, como meu avô falava, é encantado, ele, né, o Arrelia é eterno. Então, quando eu me caracterizo, Você se incorpora nele, né? Exatamente. Quando eu estou colocando a maquiagem, o figurino, é como se fosse um ritual, né? Não estou falando de religião, estou falando de arte mesmo, arquétipo, energia. Sim. Né? E realmente aí eu me transformo no Arrelia naquele momento, a gente sente essa energia. Meu avô acreditava muito em energia. Você já sentiu que ele estava perto de você em algumas vezes, bem forte, fala, puta, eu tô sentindo ele aqui. Sinto a presença dele, sinto, porque eu acho que é uma ligação muito forte, né? Eu tive a felicidade de, além de ter sido neto dele, ter sido aprendiz dele, mas eu tive a felicidade de conviver com meu avô, né? Eu nasci em 75, eu convivi com meu avô semanalmente até 97, depois ele mudou para o Rio. Você nasceu bem antes de mim. Então... E depois que meu avô mudou para o Rio, eu continuei visitando meu avô, ligando para ele sempre. E então é uma ligação muito forte, né, que permanece. Sim, claro. Ele faleceu lá no Rio mesmo. No Rio. Só que o último desejo dele era ser enterrado aqui em São Paulo, né? Ele sempre foi daqui, né? Foi, Ele tinha os fãs no Brasil todo, mas o fã dele de São Paulo, ele tinha consciência de que tinha um carinho especial por ele. Tanto que ele tinha um carinho tão grande que muitas vezes a gente ia almoçar, ia no restaurante, seja no Sei Que Sabe, ou outra cantina e tal. Era alvoroço, né? Era um alvoroço. Ele dava atenção. Ele ficava 1 hora, 2 horas antes de comer, ele abraçava todo mundo. Mas esse é o verdadeiro artista. Depois ele pedia licença para comer. Não muitos que nem tem hoje já torce o nariz. Então, para que você quer ser artista? Exatamente, é verdade. Se você é artista, você é de televisão, de rádio, cinema, alguma coisa, o seu fã te adora, então você tem que dar atenção, sabe? Exatamente. E ele procurava dar sempre esse carinho, essa atenção. Muitas vezes, uma curiosidade que meu avô fazia muito, ele, não só ele, mas o Picolino, uma curiosidade dos grandes palhaços brasileiros, é que o palhaço brasileiro, diferentemente, os grandes palhaços, estou falando Arrelia, Picolino, Pimentinha, Carequinha, Torresmo, Fusarca, né? Olha que ele foi lembrar. Chicharrão. Torresmo, Fusarca e Torresmo. Meu Deus. Grandes palhaços. Nossa.
maravilhosa, né? Época boa, né? Inclusive, uma vez, meu avô era muito amigo do Torresmo e eu, moleque, né? Naquela época que não existia e-mail. Torresmo. Uma curiosidade, um fato envolvendo o Torresmo. Eu cheguei a encontrar o Torresmo algumas vezes, tive o prazer, né? Que meu avô me levava a tiracolo para todo lugar. Então ele me levava. É legal, né? Você conheceu todo mundo, né? E aí o que acontece? Ele me levava, eu acabava conhecendo os outros palhaços, os trapalhões e tudo mais. E eu lembro que uma vez, como moleque peralta mesmo, né, da natureza do moleque, e meu avô ele tinha uma escrivaninha e naquela época não existia e-mail, né? Tudo era carta, né? Carta. E eu vi uma carta ali e me deu aquela curiosidade. Falei, poxa, eu vou ver de quem é essa carta. Eu era moleque. Meu avô não estava no escritório dele, eu fui lá, abri a carta, comecei a olhar, tal, xeretar. Na verdade, eu não estava interessado no conteúdo, eu queria olhar a carta, ver de quem era, tal. Daqui a pouco meu avô chegou, mas meu avô ele nunca ficou bravo, ele era... O que ele era de amor e carinhoso com o público, ele era com a família. É legal, hein? Então ele não elevava a voz. Não era duas caras, não, né? Ele não batia em criança, não elevava a voz, não falava palavrão. Nunca vi meu avô falar um palavrão, pra você ter ideia. E aí o que acontece? Ele gostava de conversar. Então quando eu aprontava, quando eu era moleque, ele falava, senta aqui, vem falar com o vovô, tal. Ele fazia a gente refletir sobre aquele erro, né? E aí o que acontece? Dessa vez, como sempre, ele sempre procurava conversar, ele me pegou no pulo ali. Eu abrindo a carta ali, tirando a carta, olhando e tal, eu não sei nem quanto tempo ele já estava olhando ali, eu xeretando, né? Daqui a pouco ele se aproximou, aí ele falou pra mim, ele falou, sabe de quem é essa carta aqui? Aí eu... Não, porque não estava o nome não estava escrito remetente Torresmo, né? Tava, se não me falha a memória, desculpa, é tanto nome na cabeça, mas se não me falha a memória, o nome do Torresmo é José Carlos Brasil, se não me falha a memória. Eu também não sei. Mas era o remetente, né? E aí o meu avô, ele falou assim, olha, esse daqui é um grande amigo do vovô, é o palhaço Torresmo, que você conhece da televisão, que eu já te apresentei, papapá. Aí veio a parte da lição, ele falou, quando quiser ver alguma coisa, peça. Tá? Primeiro vem o suave, pra depois dar aquela bronca, como se diz, na classe, na né? Classe, exatamente. Muito legal. E o meu avô, ele tiveram momentos que ele marcou muito na minha vida. São tantos, mas como o Roberto Carlos fala, tantas emoções, né? E eu vou citar algumas. Por exemplo, o meu avô, uma vez, ele estava no apartamento dele no Portal do Morumbi. E eu lembro que ele tinha os troféus todos colocados na sala dele, muitos troféus. Ele recebeu 8 troféus Roquete Pinto, recebeu o troféu imprensa, recebeu troféus da TV Tupi, vários outros, né? E aí como eu sempre olhava aqueles troféus, me deu a brilhante ideia. Eu acordei mais cedo que meu avô, fui no escritório dele, peguei uma cadeira daquelas de madeira que eram entalhadas, bonitas e tal. Encostei assim, vi os troféus lá em cima e falei, bom, acho que eu vou pegar um pra brincar, né? Vai dizer que você foi pendurar lá pra pegar o troféu. Subi na cadeira, a cadeira bambiou e minha mão deu um tapa no troféu da TV Tupi. O troféu foi pro chão e quebrou, né? Meu Deus, e aí? Aí eu só ouvi os passos, meu avô acordou, ouviu aquele barulho. Meu avô chegou e como ele era carinhoso, ele chegou assim, rápido e viu que o troféu estava quebrado e eu estava em cima da cadeira. E aí ele virou e me falou, o que me marcou foi isso. Para ele o problema não foi quebrar o troféu. Ele falou assim, olha, você podia ter caído, podia ter se machucado. E falou, troféu, você pode me pedir o que você quiser, eu pego para você brincar. Aí eu peguei e falei, então eu quero aquele. Ele pegou outro, me entregou na mão e eu fiquei brincando. Então para ele o significado das coisas eram muito interessantes. Ele ressignificava tudo, né? Ele tinha uma classe, né? Uma classe, exatamente. Porque se fosse outro qualquer, você quebrou o troféu, exatamente. Aí, já viu, exatamente, né? Já era cinta, né? Já era cinta. E era gostoso isso, porque ele sempre transmitia isso, essas lições de vida dele. Eu tenho um troféu também que ele me deu, que era o troféu que ele recebeu numa ocasião, num evento. Ele recebeu um e o Faustão recebeu outro. E
eu me lembro que eu cheguei na casa dele, e nessa época ele já morava no Brooklyn, na Rua Barão do Triunfo. E eu lembro que eu cheguei ali e vi o meu avô na sala e o troféu estava no buffet. Antigamente as pessoas gostavam de colocar a prataria no buffet, né? Todas aquelas bandejas de prata e tal. E coitada das secretárias do lar que tinham que ficar polindo tudo aquilo e tal. Mas enfim. E chegou aquele troféu lindo, eu olhei. E isso me marcou muito. Eu falei, vô, que lindo troféu, parabéns e tal. E em seguida saímos para almoçar. Esse daí eu não vou quebrar, vô. Esse eu não quebrei. E aí, o que acontece? Ele viu que eu tinha gostado do troféu. No outro fim de semana, como nos encontrávamos semanalmente, pelo menos uma vez por semana. E uma vez por semana, ele ia ou na minha casa ou eu na dele. E ele chegando na minha casa, eu abri a porta, ele chegou com um embrulho. E quando ele me viu, ele sorriu e me entregou aquele embrulho, eu senti o peso. E entrei com ele, minha avó, sentamos. Quando eu abri o embrulho, para minha surpresa, era o troféu. Oh. E aí eu falei pro meu avô, né? Eu falei, você vê, ele ressignificava tudo, né? É como todo artista, né? Eu falei, vô, esse troféu é do senhor, o senhor recebeu, é um carinho do público. Não posso receber esse troféu. Aí ele pegou e me falou, não, ele falou, é um presente meu pra você. Ele falou, eu reconheço o carinho do público, me faz bem. Ele falou, mas eu vi que você gostou desse troféu, então esse troféu aqui, ele falou, vai ficar com você pra toda vez que você olhar pra ele, você vai lembrar de mim. E você tem até hoje? Tenho até hoje esse troféu. E de fato é como se fosse uma máquina do tempo, que me teletransporta para aquele dia, naquele momento. Então, imagina. você vê. Ele, ó, a produção tá mostrando agora um terno que você trouxe, né? Ah, sim. Fala um pouquinho, que o tempo já tá correndo aí. Sim. Então, fala rapidamente. Maravilha. Eu trouxe também, além da peruca, da bengala, né? Esse que a gente está vendo aí agora. né? Sim. Eu trouxe o blazer dele, que ele usou também muito no Cirquinho do Arrelia, usou no Circos Teatro, usou na TV Record, em shows, espetáculos em geral, né? Então eu uso também esses figurinos que ficaram para mim, levando essa tradição familiar, né, da arte do palhaço. Bacana. Agora, quem quer entrar em contato com você, quer contratar um show ou quer levar você em algum local assim, como é que faz? Sim. Eu procuro pedir para as pessoas entrarem em contato pelo Instagram, né? Em vez de eu dar o número do telefone, porque aí eu consigo depois dar o número para a pessoa, né? E tanto eu e você falamos um telefone, porque hoje em dia o pessoal fala WhatsApp, não existe a palavra telefone mais. É verdade. Pode ver. E qual que é o Instagram? Sim, @ né, palhaco, sem o cedilha, né? .arrelia.neto. Vai aparecer aí quem quiser no pode seu entrar em vídeo contato. aí. Agradeço. Aí você vai lá, faz o show, tudo, né? Isso. Agradeço pelo carinho. Imagina. Pela oportunidade. Agradeço ao seu público também, pela atenção e carinho, que eu sei que é um público seleto. O programa Casa grande. do Mr. Volpe é assim, né? A gente verdade. sempre está trazendo o melhor do melhor. É verdade. E eu queria parabenizar também, porque o Mr. Volpe sempre faz matérias de qualidade, procurando preservar a história, a cultura, garantir um entretenimento de qualidade para a família brasileira. Com certeza. Então, parabéns por isso também. Obrigado. Eu que Você agradeço. pode entrar no nosso canal de YouTube, A Casa do Mr. Volpe. Lá você vai ver um monte de reportagens, tem mais de 200 vídeos, inclusive esse aqui também vai estar lá. E você pode curtir. Então, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Você não vai se arrepender. Quer deixar uma última mensagem para as pessoas? Sim. Eu agradeço esse momento agradável, agradeço a vocês. Quem quiser entrar em contato, realmente será um prazer poder trocar mensagens. Quem quiser falar sobre eventos, sobre apresentação de shows, espetáculos, ou até trocar uma mensagem, ideia, trocar quem ideia. foi o Arrelia, exatamente, né? Pessoas... verdade. Tem pessoas que querem saber mais sobre o Arrelia. Isso. Tem jovens que estão se tornando palhaços, estão aprendendo a arte e entram em contato. Isso daí é comum também comigo
através do direct para tirar dúvidas, como começar a profissão de palhaço. Será sempre um prazer. Tá aparecendo aí embaixo, ó, aí embaixo. Agradeço muito. Muito obrigado. Estamos juntos. Alexandre, obrigado aí por essa entrevista. Obrigado tá? a todos vocês, a tua equipe também. Foi uma honra e um prazer te entrevistar, tá? Muito obrigado. A equipe também agradeço. Excelente equipe, está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Bom, a gente vai encerrando mais um programa Casa do Mr. Volpe e em breve a gente volta com muito mais. Tchau.